Antes da invencível armada, teve o pânico da coroa e mais paranoia da Elizabeth. Em 1588, a maior armada já construída pela Europa estava prestes a zarpar. Eram mais de 130 navios espanhóis armados, abençoados pelo Papa, pagos com ouro roubado das Américas e com um único destino, a Inglaterra. Mais especificadamente, Elizabeth I. Do outro lado do Canal da Mancha, uma ilha se prepara para ser invadida. A corte está em silêncio, os navios são observados com lunetas, preces e medo. E a mulher que reina está mais fraca do que nunca, com o rosto escondido sob camadas de chumbo, as entranhas doendo, o coração disparado e os olhos afundando em paranoia. Elizabeth Tudor parece mais uma estátua de mármore do que uma comandante de guerra. Ela não tinha aliados confiáveis, o exército dela era pequeno e os médicos já sussurravam que a rainha estava usando ervas demais para continuar funcionando. Mas a história tem um jeito estranho de escolher seus heróis, porque a Elizabeth não vai montar cavalo, não vai pisar num campo de batalha, spoiler, não tocaria em uma espada. Ela faria outra coisa. Ela observava, ela esperava, ela manipulava. E quando a maior frota do mundo se aproximava, ela transformou o medo em espetáculo e a ausência de poder em narrativa de força. A guerra que vai ser chamada de invencível. Mas quem vai vencer é a mulher que nem lutou. E mesmo assim, virou lenda. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai mergulhar num dos episódios mais cinematográficos, estratégicos e psicológicos do reinado da Elizabeth I. O ano é 1588, a Inglaterra está prestes a ser invadida. A Espanha está armada até os dentes, o Papa diz que Deus está do lado de Felipe e a Europa inteira segura a respiração, esperando para ver se uma mulher sozinha, sem marido, sem herdeiro e com o rosto se desfazendo de tanto chumbo, vai ser capaz de impedir o fim do próprio reinado. E antes que você pense que isso é só mais uma guerra naval entre católicos e protestantes, eu te aviso. Tem pirata, tempestade, navio pegando fogo, discurso com armadura, truque de propaganda, diplomata surtando e até uma corte com um orçamento pequeno para pintar retrato. Mas o principal, tem uma rainha decidindo o futuro do país, enquanto segura os próprios órgãos com laudânio e maquiagem. Então pega o seu chá, seu calmante, o seu elixir favorito da sua monarca predileta e vem comigo. Porque hoje a gente vai ver como uma mulher enfraquecida por dentro se transformou no maior símbolo de resistência do reino. O frio cortava Londres como uma lâmina molhada de chumbo. Era janeiro e os sinos da cidade mal ecoavam por entre o nevoeiro úmido e a fumaça dos lares. Mas dentro do palácio, entre as tapeçarias bordadas e os degraus de mármore, outra tempestade se fazia sentir. Não era só inverno, era outra coisa. Um silêncio denso, uma lentidão nos passos dos criados, uma espécie de receio coletivo, como se até os quadros nas paredes preferissem não encarar a mulher sentada no trono. A Elizabeth Tudor estava doente. E não era uma doença de corpo, não só. Era uma mistura perigosa de exaustão física, paranoia constante, paranoia crescente, dor crônica e um desespero que ninguém ousava nomear. Aos 52 anos, ela já não era a jovem rainha de discurso afiado e olhos brilhantes que encantaria o parlamento com promessas de paz. Nem a estrategista imbatível que driblou o Vaticano e sobreviveu a complôs como quem desvia das flechas. Agora ela era outra criatura, mais silenciosa, dura e ao mesmo tempo mais frágil do que jamais permitiu. O silêncio na corte não era só respeito, era medo. Burghley, Washington e outros pilares do governo passaram a andar como nas sombras. Passos suaves nos corredores, olhos vermelhos de noites sem descanso, porque todo mundo ali sabia que quando a rainha tossia, o trono tremia. Ninguém ousava perguntar por sua saúde, até a tosse real era tratada como segredo de Estado. A saúde da Elizabeth vinha se deteriorando havia meses. Começou com algo pequeno, uma dor de cabeça consistente, depois uma insônia persistente, até rimei.
Depois, pequenas tonturas nos corredores, quedas de cabelo mais intensas. As damas de companhia tentavam disfarçar os fios soltos da almofada do trono. Um criado mais ousado sugeriu que ela usasse uma peruca diferente e foi dispensado no mesmo dia. Mas ninguém podia fingir por muito tempo. O rosto da rainha parecia mais magro, a pele mais fina, e que antes tinha um brilho nos olhos, agora parecia um alerta silencioso de que algo estava se desfazendo. Para esconder tudo isso, as cicatrizes da varíola que eu comentei nos vídeos anteriores, as olheiras, a palidez doente, ela intensificou o uso da ceruse veneziana. Uma pasta branca feita à base de vinagre e chumbo, e sabia-se há décadas que o chumbo era tóxico, mas a beleza e o controle estético vinham antes da biologia. E no caso da rainha, o rosto não era apenas um rosto, era uma fachada política, era a máscara do Estado. A ceruse, como era chamada, misturava vinagre, chumbo branco e promessas falsas. Era aplicada com espátulas de marfim, pincéis duros e um silêncio sufocante. O cheiro era ácido, algo entre ferrugem e flor podre, e queimava os olhos de quem ousava se aproximar. Elizabeth passava horas na cadeira da pintura, imóvel como estátua, enquanto suas damas cobriam as feridas com veneno líquido. Era beleza como escudo, veneno como poder. Ela aplicava camadas espessas da pasta diariamente, cobrindo cada poro, cada marca, até parecer uma escultura viva. O efeito era tão artificial que os visitantes estrangeiros se referiam a ela como uma figura de porcelana com olhos de ferro. O problema era que, com o tempo, o chumbo começou a corroer a pele. Rachaduras se formavam nas laterais do rosto, perto dos lábios. Pequenas feridas nas têmporas, sempre escondidas com mais pó branco. E o círculo recomeçava. Mais feridas, mais maquiagem, um círculo de controle e destruição. E esse não era o único controle do qual se falava. Em Londres, a boateira corria solta, diziam que a rainha não fazia cocô. Isso mesmo, eu até fiz um vídeo sobre isso. A Elizabeth não defecava. O rumor era tão difundido que chegou até a ser mencionado por embaixadores em cartas para suas cortes de origem. Claro que podia ser um pouquinho de mito, mas enfim, o boato tinha valor simbólico. Era uma rainha tão pura, tão imaculada, que nem os processos básicos do corpo a tocavam. Era a ideia de realeza que beirava o divino. Ela não casava, não sangrava, não sujava. Era como se o próprio corpo dela fosse uma extensão do trono, e tal como não deveria se desfazer. O boato não era só escatológico. Para alguns, então, a Elizabeth não evacuava porque era pura demais. Para outros, porque era controladora demais. Tem relatos de médicos da época que sugerem que ela tomava infusões laxativas em silêncio, temendo que qualquer demonstração de animalidade do corpo feminino enfraquecesse o seu mito. Seu trono político era tão rígido quanto o trono de porcelana que ela se recusava a se sentar. Mas o corpo estava se desfazendo, o verdadeiro por trás da maquiagem, dos vestidos estruturados e dos retratos dourados. E o pior deles, o mais cruel de todos os males, era a dor de dente. A Elizabeth sofria meses com inflamações constantes nos molares. Seu hálito começou a mudar, algo que causava murmúrios entre os criados, mesmo que discretamente. E quando a dor se tornava insuportável, ela trancava as portas, chorava baixinho no leito e se recusava a falar com qualquer um. O dente cariado inflamava de tal forma que ela passou dias sem conseguir comer nada sólido. Em banquetes fingia mastigar e cuspia discretamente em lenços perfumados. Durante quase um ano, ela recusou qualquer tratamento. A ideia de alguém invadir sua boca com instrumentos de metal a fazia tremer de raiva. E também de medo. Foi só em janeiro de 1586, depois de uma noite de gritos abafados e um desmaio súbito no gabinete, que os médicos reais conseguiram convencer a rainha de que a extração do dente era inevitável. Mas a Elizabeth impôs uma condição. Ela só aceitaria o procedimento se fosse acalmada por uma poção. Parece eu que quero tomar anestesia para tudo. O que lhe deram? Láudano. Um narcótico poderoso feito de ópio diluído em álcool, muito usado à época para dores intensas e que causava dependência quase imediata. Dizem que ela chegou a usar uma erva que chamam até erva do demônio. Enfim, quando o médico trouxe o alicate, dizem que ela soltou um grito de ordem que ecoou pelo palácio. Mas foi só quando ofereceram a poção adormecedora
que ela cedeu. A dor de dente foi levada, mas algo ficou. Uma névoa fina entre olhos e a alma. Nos dias seguintes, ela pediu a mesma dose, não para dor, mas para dormir. E depois só para continuar sorrindo. A extração tinha sido feita às pressas, as damas de companhia tinham sido expulsas. 3 criados seguravam a Elizabeth enquanto o médico, com as mãos trêmulas, claro, aplicava o ferro na gengiva inflamada. O sangue jorrou, o pano branco manchou, a rainha gritou, talvez mordeu. Ninguém tem certeza. O que se sabe é que, ao final, ela desmaiou e que no dia seguinte apareceu no salão da audiência como se nada tivesse acontecido, maquiada com a carta de um embaixador espanhol nas mãos e um sorriso tão rígido quanto uma máscara de teatro. Só que a rainha tinha conhecido o Laudano, né? E o Laudano havia gostado dela e ela dele. A partir daí, então, o uso se tornou constante. Primeiro 1 gota por dia, depois 2, depois pequenas doses antes das reuniões do conselho. As damas notavam um olhar vago, a fala um pouco mais lenta, os momentos em que ela parecia escutar algo distante. Mas ninguém questionou, claro. O Laudano se tornou então uma espécie de conselheiro secreto da coroa, acalmando, entorpecendo, silenciando. A rainha, antes atenta a cada detalhe, passou a esquecer nomes. Chamava conselheiros pelos títulos errados, confundia cartas e pedia que repetissem. Mas ninguém ia corrigir ela, né? Claro. Washington começou a escrever relatórios mais curtos. Os discursos oficiais passaram a ter menos de 1 página. Ela ainda governava, mas já não lia entre as linhas, lia os títulos e quando a vista ajudava. E o corpo seguia, a insônia piorava, as mãos tremiam ao escrever. E o medo crescia. Elizabeth passou a desconfiar até dos próprios aliados, mandava revistar a comida 3 vezes antes de comer, proibia qualquer criado novo de entrar no quarto sem recomendação direta. Passou a carregar um espelho portátil, não por vaidade, mas para vigiar os reflexos. O medo de ser envenenada estava tão grande e tão forte quanto o medo de ser abandonada. Ao mesmo tempo, então, a sua relação com o público se tornou mais simbólica e menos pessoal. Os retratos oficiais, os novos, mostravam uma rainha quase mitológica. Uma figura sem idade, sem expressão, com olhos fixos e roupas que lembravam estátuas. Os pintores eram instruídos a não representar rugas nem marcas. A Elizabeth queria que sua imagem fosse eterna, não uma mulher, um ícone. E o mais irônico era que funcionava, mesmo com a saúde deteriorada, a Inglaterra acreditava nela, ou pelo menos no que ela representava. Era tudo o que importava, então. Certa noite, uma criada ouviu a rainha falando com um retrato do Robert Dudley. "Você me deixou", ela teria dito, "mas eu ainda uso o colar." A carta naquela noite tinha sido escrita 3 vezes, uma versão para Dudley, outra para Maria Stuart e uma terceira sem destinatário, só com a frase: "Se eu cair, que o mar me leve antes de Roma." Detalhe, isso foi antes da Maria Stuart morrer, né? A gente tá dando uma recapitulada. Mas o preço para sustentar um mito com um corpo real era pesado e Elizabeth sabia disso. Entre reuniões, enviava cartas cada vez mais longas a aliados da Escócia e da França. Repetia que estava bem, mas evitava encontros longos, evitava abraços, luz. Às vezes chorava sozinha à noite, outras vezes falava com os retratos dos pais. Houve quem dissesse que ela pedia conselhos ao espelho, que rezava na madrugada com a mão sob o trono, que sussurrava nomes de traidores enquanto dormia. A gente não sabe se é verdade, mas a gente sabe o efeito. Quando a Maria Stuart foi sentenciada à morte, em fevereiro de 1587, a Elizabeth teve quase um colapso, como eu comentei no vídeo anterior. E agora, então, a rainha não estava apenas doente, ela era o reflexo de um império à beira do abismo. A Inglaterra sangrava por dentro, espiões de todos os lados, Roma declarando guerra espiritual, Felipe II irritado, preparando navios, a França em guerra civil e a Maria Stuart morta. A Elizabeth começou a deixar cartas não enviadas sobre o que faria se morresse. Mandava recados cifrados aos conselheiros, instruía os criados a manterem as janelas fechadas. Às vezes não comia, outras comia compulsivamente apenas doces. Talvez por dor, talvez por tristeza, talvez para se lembrar de algo doce no mundo cada vez mais amargo. O laço entre o corpo e o poder nunca foi tão claro. E se você está pensando, nossa, que drama, pensa bem. Imagina carregar nas costas um país inteiro, um conflito religioso continental, uma marinha mal equipada
e um pai que decapitou a mãe, né, por querer um herdeiro homem. Tudo isso enquanto a gengiva lateja, o rosto racha com chumbo, e sua única companhia confiável é a poção de vinho misturado com ópio. O corpo da Elizabeth não estava traindo ela, estava avisando. A guerra estava chegando e ela sabia disso, mesmo antes dos navios aparecerem no horizonte. Quando o corpo fraqueja, a mente vigia, e quando uma rainha executa outra, o mundo responde, com uma armada inteira. A Espanha não perdoaria, o Papa não abençoaria em silêncio, e Elizabeth precisava se levantar, mesmo que por dentro estivesse caindo. O Felipe II estava em seu palácio no Escorial quando a notícia da morte da Maria Stuart chegou oficialmente. Ele já esperava, mas quando leu o relatório completo, quando viu que Elizabeth assinou a sentença de execução, quando soube que a Maria teve a sua confissão negada em latim, quando soube que até o Carrasco errou o golpe, precisando de mais uma machadada para concluir o ato, o rei espanhol não ficou apenas indignado, ele ficou em transe. Felipe, que era um homem de silêncios profundos, mas de convicções duras como pedra. Ele acreditava de verdade que havia sido ungido por Deus para defender a fé católica. E agora, com o martírio da Maria, sentia que tinha uma missão: vingar a santa, punir a herege, restaurar a ordem divina no trono inglês. Não era mais diplomacia, era uma cruzada. No Vaticano, o Papa não apenas aprovou a indignação do Felipe, ele oficializou. A execução da Maria Stuart foi enquadrada como crime nefando, crime inominável, nefasto. Acho que é nefasto a palavra. E o Sisto V declarou publicamente que a Inglaterra tinha cometido uma heresia final, um insulto contra o próprio Cristo. A palavra excomunhão, que tinha sido usada contra Elizabeth alguns anos antes, agora voltou com mais força, mais do que palavras, bênçãos. E aí vocês dizem que o Papa não tinha nada a ver com a Armada Espanhola. A gente para. O Papa abençoou formalmente qualquer tentativa de derrubar e matar Elizabeth. Prometeu indulgência plena a qualquer nobre, rei ou cavaleiro que marchasse contra ela. Começava ali a legitimação espiritual da Guerra Santa, e o nome mais forte para liderá-la era Felipe. Ele então começou a receber uma avalanche de cartas de dentro e de fora da Espanha. Cardeais italianos, nobres franceses, cavaleiros malteses, embaixadores papais, todos oferecendo apoio, exortando o rei espanhol a assumir a liderança dessa nova cruzada. E ele respondeu como só um rei católico fanático responderia, com planos, não discursos. Ele não era dado a retóricas vazias, era um administrador compulsivo. E foi isso que começou a fazer, montar a logística de uma vingança divina. A morte de Maria não seria em vão, seria o estopim de algo maior. Enquanto isso, em Londres, o efeito era o oposto. Se Roma acendia velas e a Espanha afiava espadas, tinha o fantasma pairando por Londres, não o de Maria em si, mas o que ela representava, de novo. A possibilidade de um retorno católico, a lembrança de um mundo onde o trono era controlado por Roma antes do Henrique VIII. Cartas começaram a circular, boatos de que o filho da Maria, o rei James da Escócia, se aliaria ao Felipe. Isso era mentira. Que o exército espanhol estava a caminho, que a França abandonaria Elizabeth. O pior, tinham traidores dentro do próprio conselho da rainha, esperando o momento certo para virar o jogo. A Elizabeth mandou reforçar a vigilância do palácio, aumentou o número de espiões internos, começou a se isolar até de seus aliados mais próximos. Ela já era paranoica antes, né? Puxou pro papai, agora era quase uma sombra. E nesse clima de tensão inevitável e invisível, o discurso internacional só se tornava mais cruel. Cartazes surgiam em cidades católicas com imagens da Maria decapitada ao lado de uma cruz. Panfletos circulavam dizendo que ela foi morta pelas mãos da diaba protestante. Artigos em latim descreviam a Inglaterra como terra de Judas. E nas cortes europeias, diplomatas ingleses começaram a ser recusados. A França retirou parte da sua delegação de Londres, embaixadores espanhóis saíam em silêncio. A palavra guerra ainda não tinha sido usada oficialmente, mas ela estava em cada suspiro político. E o Felipinho só precisava de um pretexto concreto para começar. Enquanto isso, Elizabeth tentava controlar o estrago diplomático com palavras. Escreveu cartas formais ao Felipe e ao Papa. Nas cartas dizia que a execução da Maria não foi uma perseguição religiosa, mas uma decisão jurídica. Citou as conspirações, as provas, os julgamentos, mas ninguém queria ouvir.
Para o mundo católico, a herege inglesa matou uma rainha sagrada e isso não se perdoava. Quando o Papa leu a carta, sequer terminou. Rasgou em pedaços e disse: ela responde à cruz com tinta. E o Felipe guardou a carta, mas já tinha mandado chamar seus almirantes. Ele, mesmo inflamado pela fé e pela fúria, nisso era igual a Elizabeth. Não era impossível. Não era o tipo de rei que jogava o tabuleiro pela janela na primeira provocação, tipo Henrique VIII. Ele estudou, arquitetou, vigiou. E naquele ano de 1587, enquanto os olhos de Londres estavam fixos nos corredores do palácio e os de Roma fixos no céu, os olhos do Felipe estavam em mapas marítimos, canais, correntes, portos seguros. Ele já tinha um objetivo, o trono inglês. Mas agora precisava desenhar o caminho, como que ele chegaria lá e como ele venceria. E tudo começou com reuniões secretas em Lisboa, Servilha, Bruxelas, aliados discretos, informantes, nobres insatisfeitos com o avanço protestante. E o nome da Maria era repetido como senha, bandeira, justificativa. Ela morreu por nós, agora a gente é por ela. Enquanto isso, na Península Ibérica, as notícias de execução da Maria chegavam às praças com o tom de tragédia bíblica. Em Salamanca, padres realizavam procissões públicas pedindo justiça divina contra a Inglaterra herege. Em Toledo, os sinos tocavam luto por 3 dias seguidos. Em Servilha, multidões se reuniam na frente da catedral, com velas e cruzes, enquanto monges liam trechos do Antigo Testamento, comparando Elizabeth a Jezabel, a rainha pagã que, segundo a Bíblia, foi lançada das muralhas e devorada por cães. A narrativa era clara: Maria era Esther do povo, Elizabeth era a nova Herodes de saia e o povo espanhol queria a resposta para agora. E essa resposta então já estava em movimento, de forma velada, mas incessante. O Felipe II convocou engenheiros navais, reuniu seus melhores cartógrafos e, o mais importante, começou a escrever pessoalmente cartas para o Vaticano, solicitando apoio espiritual e político para o que viria a seguir. Nessas cartas, ele usava termos como santa missão, defesa da cruz, libertação dos irmãos fiéis em solo protestante. Mas também usava termos muito terrenos, orçamento, bênção de recursos, reforço diplomático, porque para o Felipe fé e finanças eram irmãs siamesas, e se fosse para entrar em guerra, que fosse com todo o ouro da América por trás e do Papa. E não só ouro, começaram também os preparativos marítimos discretos. Pequenas embarcações espanholas cruzavam o Canal da Mancha sob o pretexto de rotas comerciais, mas carregavam espiões ou, em casos mais ousados, mensageiros com códigos enviados ao norte da França, onde possíveis aliados católicos se organizavam. A ideia de uma invasão começava a se formar como névoa, não era uma frota ainda, era uma febre. Uma pulsação lenta, mas irreversível, e tudo isso com um retrato da Maria Stuart no centro dos planos. O Felipe mandou pintar um retrato dela para manter em seu escritório, não como símbolo de beleza, mas de sacrifício. Como os antigos reis levavam relíquias de santos para a guerra, ele levaria a memória da Maria. Em Londres, a atmosfera era outra, ou melhor, era a mesma, mas em sentido contrário. Porque ali também tinha fé, medo e imagens pintadas, mas a fé era silenciosa. O medo era gelado e as imagens eram cuidadosamente editadas. Elizabeth mandou refazer seu retrato oficial. O novo retrato, pintado às pressas, mostrava a rainha com as mãos sobre um globo, os olhos voltados para o horizonte, os cabelos cobertos por uma peruca dourada. Não tinha sombra de culpa, nenhum traço de arrependimento, mas quem conhecia Elizabeth via no olhar mais vidrado, no sorriso mais travado, nas palavras mais duras em conselhos fechados. Elizabeth não era mulher de arrependimentos públicos, mas carregava culpas privadas, e a Maria agora era uma presença constante nos corredores. Não fisicamente, mas simbolicamente. Elizabeth começava a ver traição em cada olhar. Reunia o conselho com mais frequência e pedia relatórios diários sobre movimentações da Espanha. Era a paranoia com causa. A tensão era tão evidente que chegou à população. O povo inglês, mesmo dividido, começou a desconfiar que algo viria. Mercadores evitavam viagens longas, tabernas começaram a vender menos vinho espanhol. Não por falta de estoque, mas por medo de represália. As igrejas protestantes aumentaram seus sermões sobre o Apocalipse, enquanto os nobres protestantes reforçavam suas propriedades como se a guerra fosse bater na porta. E tudo isso sem que uma única bala tivesse sido disparada. A morte da Maria tinha sido o tiro inicial.
totalmente silencioso. Enquanto isso, o Papa Sisto V viu Felipe II com olhos de aposta. Ele sabia que o rei espanhol não era o mais carismático, nem o mais bonito, nem o mais ágil, mas era o mais determinado, e se alguém podia vingar Maria Stuart, seria ele. Então o Vaticano preparou sua parte. Missões diplomáticas foram organizadas, relíquias sagradas foram preparadas para abençoar a frota espanhola quando ela estivesse pronta. E detalhe importante, indulgências foram então pré-aprovadas para os soldados católicos que morressem em combate contra os inimigos da fé na ilha-igreja. Era oficial. Uma cruzada estava em marcha, e tudo isso enquanto Elizabeth ainda tentava respirar, porque por mais que a propaganda tentasse manter sua imagem intacta, os corredores da corte sabiam que a rainha não estava bem, né? Como eu comentei uns momentinhos atrás, os médicos foram chamados às escondidas. Ela começou a usar então mais ervas calmantes, começou a dormir cada vez mais tarde, as ervas não estavam funcionando. E segundo um criado, passou a manter velas acesas até o amanhecer. Dizia que era para evitar maus espíritos, mas o que ela realmente temia era o silêncio, porque o silêncio agora gritava o nome da Maria Stuart. Nos meses seguintes, o tempo não acalmou, ele apodreceu. Os rumores aumentaram, a paranoia virou método de governo. A Elizabeth começou a vetar nomeações, a desconfiar de embaixadores, a pedir que cartas fossem reescritas com um tom mais duro. A política externa da Inglaterra deixou de ser estratégica, passou a ser defensiva. E o Felipe adorou. Exatamente. Porque quanto mais Elizabeth se isolava, mais ele podia agir. Ele mandou reforçar os portos da Galícia, comprou navios mercantes e os adaptou como cargueiros militares. Começou a estocar pólvora, trigo, sal, era como se cada grão fosse parte de um rosário de guerra. A guerra ainda não tinha data, mas já tinha altar. E tudo isso, meu amor, por causa de uma decapitação, uma cabeça cortada que virou o estandarte, um corpo que caiu e levantou outro império. A execução da Maria Stuart foi um chamado divino para o Felipe, para Elizabeth um veneno emocional e para o Papa uma cruzada. Para o povo, presságio de uma tempestade. A partir então daquele fevereiro de 1587, ninguém mais dormiu em paz, nem em Londres, nem em Madrid, nem nas cidades em silêncio, porque o sangue de uma rainha ali começou a virar uma pólvora. E enquanto Felipe contava navios, o mundo contava os dias, porque a diplomacia estava morrendo e o mar inchando. A pena da Elizabeth tremia e não era só de raiva. Na primavera de 1587, semanas após a execução da Maria Stuart, a rainha da Inglaterra se viu diante do que mais temia desde que subiu ao trono: o colapso da ponte entre palavra e pólvora. E sua única arma agora era a carta que ela escreveu para o Felipe II da Espanha. O tom foi formal, como se nada tivesse acontecido, mas o subtexto escorria. Não precisava virar guerra, era uma carta de uma rainha poderosa sim, mas também a súplica de uma mulher que sabia que tinha pisado num campo de pólvora diplomática. E o Felipe mal terminou de ler, não respondeu e pior, mandou queimar a carta. Um gesto simbólico, quase como se fosse um ritual. E o recado era claro: a diplomacia morreu junto com a Maria Stuart. A Elizabeth, que tinha feito da palavra sua espada ao longo de mais de 2 décadas, se viu pela primeira vez muda diante do mundo, porque ali não bastava mais oratória, nem beleza, nem alianças costuradas com charme em bailes diplomáticos. A Europa estava dividida. Mas agora não em ideias, em trincheiras, e a França foi a primeira a trair o silêncio. Enquanto Londres se encolhia e Madrid se armava, Paris se calava. O rei francês da época, Henrique III, não enviou nenhuma carta de pesar, nem apoio, nem condenação à execução da Maria Stuart, nenhuma palavra pública, nada, nadinha. Mas nos bastidores todos sabiam o motivo: a França tinha seus próprios incêndios e cada fagulha vinha de dentro. A morte do Duque de Anjou, o irmão do rei, e aquele último pretendente viável ao trono inglês que eu falei no vídeo anterior, tinha deixado um vácuo tanto sentimental quanto estratégico. Porque o Anjou não era só uma memória amorosa para Elizabeth, o famoso sapinho. Ele era o último elo da Inglaterra com a França, um príncipe católico, porém moderado, que segurava os dois extremos. Com a sua morte, então, os extremos se soltaram.
E o que veio depois foi um banho de sangue interno, a Guerra Civil Francesa entre protestantes e católicos, liderados respectivamente pelos huguenotes e pela Liga Católica. Depois eu vou contar sobre isso em outro vídeo. Cada grupo com seu exército, suas alianças estrangeiras, seus bispos armados e suas cidades em ruínas. E no meio disso tudo, a França deixou de olhar para fora. Deixou de ser uma aliada diplomática e se tornou para Elizabeth um muro rachado. Um país em colapso não faz alianças, ele reza para não explodir. E Elizabeth, mais uma vez, estava só. Foi nesse vácuo de alianças que a paranoia virou uma doutrina maior de Estado. A Inglaterra, antes orgulhosa de sua política externa sagaz, passou a agir como animal acuado. Toda carta estrangeira era aberta, toda visita diplomática era vigiada, todo estrangeiro que entrava em Dover era interrogado com protocolo de guerra. A rede de espionagem inglesa, já ativa, como eu comentei nos últimos vídeos, desde os tempos da Maria Stuart, agora operava em sobrecarga. Espiões eram infiltrados nas cortes de Bruxelas, Roma, Lisboa, Paris, até dentro de alguns mosteiros beneditos. Um padre com sotaque errado era suficiente para uma prisão. Um navio sem bandeira clara era suficiente para um bloqueio. A Inglaterra tinha trocado o flerte diplomático pela vigilância bélica. Mas nada disso era gratuito e Elizabeth sabia. O preço da sobrevivência naquele momento era a solidão. Se nos anos anteriores ela se gabava da sua virgindade política, recusando-se a se casar com príncipes estrangeiros para manter a autonomia do trono, agora ela começava a sentir o que era estar de fato sozinha num tabuleiro em chamas. Sem a Maria Stuart, ela não tinha mais com quem negociar trocas dinásticas. Sem o Duque de Anjou, não tinha mais jogos matrimoniais possíveis. Sem a França, não tinha mais contenção ao avanço espanhol. E com a morte da Maria, ela mesma tinha fechado a última janela. A diplomacia ali era uma casa de vidro que ela mesma trincou e agora o vento soprava direto. E esse vento vinha do mar. Nos portos da Galícia e de Lisboa, movimentações misteriosas começaram a ser registradas por espiões ingleses. Pequenos navios que atracavam à noite, caixotes que eram carregados sem documentos, soldados sem farda que se reuniam em tavernas privadas. E o mais alarmante, pregadores católicos que começavam a circular com panfletos sobre a libertação dos irmãos de fé no norte. Era a semente da propaganda da cruzada e ela estava germinando rápido. Em Londres, a corte recebia relatórios diários. William Cecil, o braço direito político da Elizabeth, lia os documentos com mãos trêmulas. Alguns estavam cifrados, outros manchados de sangue. Um deles dizia: os navios estão sendo preparados, eles falam em junho. Outros traziam um nome em destaque: Duque de Medina Sidonia. Guarda esse nome, no próximo vídeo a gente vai falar muito sobre ele. Ele era um nobre espanhol, ainda não muito conhecido, mas cotado para liderar algo grande. Mas o mais perturbador não era o conteúdo, era a sensação. A certeza de que algo imenso se aproximava, como um trovão abafado. Elizabeth, por sua vez, fingia firmeza, mandou pintar outros retratos com colunas gregas ao fundo, como se o Império Romano a respaldasse. Recebia embaixadores com joias vermelhas no peito, símbolo de poder, mas também de sangue. E passou a repetir uma frase que se tornaria célebre entre seus conselheiros: que pensem que eu sorrio, que eu não confio. Na Espanha, enquanto isso, a carta da rainha inglesa continuava sendo objeto de escárnio. O Felipe teria dito, segundo um cronista da corte, que a carta da Elizabeth era uma lágrima fingida sobre uma espada suja. E mandou queimar, não só a carta, mas o selo real, como se eliminasse ali qualquer possibilidade de reconciliação. A diplomacia não era mais uma ferramenta, era um cadáver que ninguém queria enterrar. No Vaticano, o Papa Sisto V convocou mais de 20 cardeais para reuniões privadas sobre o destino das almas britânicas. Benedetti, um dos cardeais mais radicais, chegou a propor que a própria igreja financiasse parte da frota espanhola pelas almas e pelo símbolo. Ele disse: o símbolo era Maria, heresia Elizabeth. E assim, no intervalo de poucos meses, a Inglaterra passou de potência solitária a alvo mundial. Sem aliados, sem promessas, com uma frota prestes a ser montada no sul. O trono de luto disfarçado e o mar começando a ferver. E enquanto os navios ainda estavam em construção, o medo estava pronto, porque a tempestade vinha do oceano, mas o trovão já rugia nos corredores do trono.
Felipe II também não dormia muito e quando dormia sonhava com mapas do mundo que ele governava, mapas do mundo que ele queria conquistar. Acho que ele estava se achando Napoleão. E agora mapas de mares que ele pretendia afogar em cruzes. Era janeiro de 1588 e o rei da Espanha, já com mais de 50 anos também, olhos cansados e corpo frágil, decidiu que não bastava ser mais o homem mais poderoso da cristandade, ele tinha que ser o mais vingativo. A execução da Maria, depois de quase um ano, ainda ecoava na sua corte como um trovão blasfemo. A rainha católica, aliada de seu sangue e de sua fé, foi decapitada por uma protestante insolente. Para o Felipe não era política, era sacrilégio. E a resposta possível do século XVI, guerra. Mas não seria uma guerra comum, era uma guerra santa. Então, depois de deixar quase tudo pronto, ele chamou seu conselho de guerra, para o que viria a ser uma reunião mais meticulosa, obsessiva e delirantemente detalhista da sua vida. Ele não delegou, ele examinou, corrigiu, aprovou. Cada nó da corda, cada tamanho de vela, cada tipo de pão que seria servido aos soldados nos navios. Ele revisou pessoalmente os modelos dos navios, os diâmetros dos canhões, o número de agulhas das bússolas e até a profundidade dos potes de água benta que cada embarcação deveria carregar. Um secretário chegou a dizer que governar com Felipe II era como costurar um manto com as mãos presas, porque ele queria controlar até a agulha. O nome oficial da operação era majestoso, La Grande Felicissima Armada. Armada Grande e Felicíssima, mas os rumores populares já a chamavam de a Invencível, mesmo antes de zarpar. E esse apelido foi mais do que marketing, foi presunção, fé, propaganda, porque o Felipe II não acreditava apenas que a sua frota era a maior da história, ele achou que era abençoada. O Papa Sisto tinha concedido, depois daquela reunião, não só a bênção pessoal, mas dinheirinha. Um subsídio financeiro secreto chamado de Dinheiro da Cruzada. Moedas de ouro extraídas do tesouro papal com o fim de destruir a Inglaterra protestante. O Vaticano agia como igreja, mas também como agência de guerra. A promessa era clara. Felipe, se ele tomasse Londres e restabelecesse o catolicismo, ele seria o braço armado de Deus. E ganharia, além da vitória terrena, a redenção eterna. Mas, gente, a fé custa caro. Pelo menos nesse caso, porque a construção e mobilização da armada consumiram milhões em ouro americano. Literalmente, o Tesouro Espanhol drenou as minas do Peru e do México, fez comboios cruzarem o Atlântico, escoltados por canhões, e impôs tributos extras às colônias para financiar cada detalhe da frota. A América sangrava para a Europa rezar. Era o ouro dos Andes que ia virar vela, âncora e munição. Ao todo foram reunidos 130 navios, entre galeões pesados, naus mercantes adaptadas, embarcações menores para transportar suprimentos e galés mediterrâneas com remos para águas rasas. Cerca de 8.000 marinheiros e mais de 19.000 soldados foram convocados, vindos não só da Espanha, mas também de Portugal, já sob o domínio filipino, da Itália napolitana, de Flandes, católica e outras regiões leais ao catolicismo romano. Era uma colisão sacra e bélica, uma cruzada flutuante. Felipe tratava cada navio como um altar. O fanatismo era tamanho que durante os ensaios de embarque soldados se ajoelhavam nos portos para receber bênçãos, comungar e beijar o convés das embarcações como se fossem relíquias vivas. Em servilha, um sermão pregado na frente dos navios afirmava que a vitória seria a língua da qual Deus iria responder à heresia. E mais, cada soldado embarcava com um pequeno panfleto de orações para recitar durante a viagem, com indicações de santos protetores do mar, do fogo e da carne. A armada, de fato, era menos um exército e mais um templo flutuante com ambições do apocalipse. Ele ordenou que cada embarcação tivesse ao menos um capelão de bordo, responsável por conduzir missas diárias, confissões obrigatórias e procissões simbólicas no convés antes das batalhas. Os navios carregavam estandardes com imagens da Virgem Maria, relíquias de santos, crucifixos gigantes e terços feitos de sementes do Novo Mundo. Em alguns tinha até altares improvisados com relíquias de mártires. Os soldados recebiam indulgências, perdão dos pecados pela simples participação na missão. Era a promessa da igreja, lutar contra os ingleses era garantir o céu. Mas o céu não respondeu tão bem.
Porque na prática o plano do Felipe era uma teologia megalomaníaca costurada em logística quebrada. E os primeiros sinais de desastre começaram a surgir antes da partida. A burocracia do império era lenta, a distribuição de recursos era desigual e muitos dos navios convocados não estavam preparados para enfrentar o Canal da Mancha com suas correntes traiçoeiras, ventos instáveis e águas agitadas. Pior, muitos dos navios eram velhos, navios de carga convertidos às pressas em embarcações de guerra. Alguns não tinham fundo reforçado, outros não tinham canhões o suficiente, e vários carregavam mais suprimentos do que armamento, o que os tornava lentos e vulneráveis. A frota tinha tamanho, sim, mas faltava coesão, sincronia e saúde. Porque uma coisa que o Felipe não controlava e ele tentava era o corpo humano. As doenças começaram a se espalhar ainda nos portos. O clima úmido, a má conservação dos alimentos, a superlotação dos navios e a falta de higiene criaram um caldo infeccioso. Escorbuto, disenteria, que é a caganeira, né? Fazer cocô demais. Febres misteriosas, soldados vomitando sangue antes de zarpar. Marinheiros caindo com delírios no convés. Algumas embarcações já estavam com 20% de baixas antes mesmo de tocar o mar. Um dos comandantes escreveu: "Estamos indo lutar contra hereges, mas parece que Deus já nos pune antes da batalha." Em alguns relatos preservados por oficiais espanhóis, há descrição de homens morrendo com a língua preta e a pele caída das gengivas, ainda ancorados. Houve casos em que padres foram obrigados a dar extrema-unção em série, descendo por cordas de um navio ao outro, com os pés inchados de tanto andar em água parada. E o que mais assustava não era a doença, era o silêncio com que ela matava. Um dos comandantes anotou: eles morriam sem gritar, era como se tivessem aceitado a sentença de Deus antes mesmo do julgamento começar. O Felipe, no entanto, não era no dele, né? Não era no dele que estava entrando, ignorava os alertas. Ele acreditava que o sucesso era garantido por um motivo maior: o plano de invasão terrestre, porque o verdadeiro segredo da armada era que ela não viria sozinha. A ideia não era apenas bombardear Londres do mar, era atracar na costa de Flandres, espanhola, atual Bélgica, e encontrar o exército terrestre do Duque de Parma, com mais de 30 mil homens prontos para atravessar o canal com barcos leves, protegidos pela armada. Ou seja, o plano do Felipe era uma pinça: mar e terra unidos pela fé. E a armada era o escudo divino que abriria caminho para a espada final. Mas a espada começava a ranger, porque o Duque de Parma, embora talentoso, desconfiava do plano. Ele sabia que o Canal da Mancha era perigoso, que os ingleses tinham corsários imprevisíveis, né, os piratas, e que a travessia de tropas por barcos frágeis era suicida. Mas o Felipe não ouvia conselhos, ele já tinha a bênção papal, as moedas do Novo Mundo, o maior exército católico da Europa, e na cabeça dele a vontade de Deus. E quando o homem acredita que Deus está do lado dele, nem a lógica ousa questionar. Mas tinha algo mais inquietante nos portos: o clima. O inverno tinha sido especialmente rigoroso, os ventos do Golfo da Biscaia não davam trégua. Os marinheiros supersticiosos começaram a temer que o céu estivesse tentando impedir a partida. Houve relatos de relâmpagos em pleno céu aberto, ondas invadindo estaleiros e um eclipse parcial visível em Roma, poucos dias antes da frota zarpar. A elite da corte ignorava, mas os homens do mar sabiam ler os presságios. Mas do outro lado do canal havia uma mulher que não precisava acreditar em milagres, porque a Elizabeth Tudor estava preparando o inferno. A invencível armada podia ter a bênção do Papa, os navios mais armados da Europa e até capelães a bordo em cada convés. Mas o que ela não tinha, e talvez mais precisasse, era um comandante com estômago para o mar. Como eu comentei, o Luís de Medina Sidônia foi o homem escolhido por Felipe II para liderar a maior operação naval do século. Ele não era um herói de guerra, nem um navegador experiente, nem sequer alguém que já tivesse combatido no mar. Ele era um aristocrata respeitado, nobre de nascença, duque de título e com um histórico de enjoo severo em viagens curtas de barquinho. Sim, o comandante da mais ambiciosa empreitada marítima do Império Espanhol era conhecido por vomitar em travessias de rio. O nome dele surgiu no alto escalão não por mérito naval, mas por um fator mais político: a lealdade cega à coroa.
O Felipe II não queria um gênio estratégico, ele queria um braço confiável, que obedecesse sem pestanejar e sem pensar. E o Medina Sidônia era isso, confiável, obediente e absolutamente fora da sua zona de conforto. Assim que ele recebeu a ordem de assumir o comando, ele tentou recusar por carta e escreveu ao rei alegando que não tinha experiência, que estava doente, blá, 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 e que não conhecia nem os mapas navais mais básicos da região. Felipe, shit walking, cagou e andou, ignorou, respondeu com uma única sentença: a confiança do céu está contigo e a minha também. Para o monarca espanhol, a fé bastava, porque não era ele que ia morrer, né, queridos? A nomeação causou revolta discreta entre os oficiais veteranos. Muitos esperavam que o posto fosse entregue a Álvaro de Bazán, Marquês de Santa Cruz, almirante lendário responsável por vitórias estratégicas em décadas passadas, mas o Bazán morreu subitamente no início de 1588, deixando um vazio que ninguém queria preencher. Com medo de uma disputa por poder interno, Felipe cortou pela raiz, escolheu um nome mais inofensivo e mais submisso. Nos bastidores, a tensão era evidente, capitães mais experientes cochichavam sobre a falta de tato do duque, suas ordens confusas, sua insegurança até na hora de revisar a posição das velas. Um dos comandantes chegou a anotar em seu diário: ele fala como se orasse, mas navega como se rezasse para não estar ali. A hierarquia funcionava por medo, não por admiração. O Medina Sidônia era uma autoridade decorativa sobre uma frota que na prática operava no piloto automático religioso. E o plano de guerra era ousado demais. O Felipe II acreditava que deveria cruzar o Canal da Mancha, ancorar perto da costa de Calais e ali se encontrar então com as tropas espanholas também estacionadas na Holanda, sob o comando então do Duque de Parma. Eles iriam então desembarcar depois, com toda essa frota que eu já comentei, na Inglaterra com um exército por terra, como se fosse um cerco medieval vindo do mar. Era uma coreografia militar em 2 atos, precisão suíça num mar movido a vendaval e sorte. E pior, sem comunicação confiável. A frota do Medina não tinha como coordenar com o Duque de Parma em tempo real. Eles iam navegar na fé, literalmente. Para completar, a maioria dos marinheiros e soldados a bordo nunca tinham estado em batalha real. Muitos foram recrutados às pressas, sem treinamento. Eram agricultores, filhos de nobres, jovens demais para herdar título, trabalhadores urbanos seduzidos pela promessa de glória santa e pão quente. Tinha também muitos estrangeiros, bascos, italianos, portugueses, flamencos, o que criava um caos linguístico a bordo, dificultando ordens unificadas e gerando brigas internas. Um padre capelão escreveu: eu falo em latim, mas aqui nem se fala a verdade. Pesado. A bordo, os ânimos explodiam. Brigas por ração, contaminação de água, crise de disciplina. Mais de 20 mil homens distribuídos entre navios que pareciam fortes, mas eram lentos e poucos ágeis para combate no canal. A Inglaterra tinha menos navios, sim, mas eram mais leves, rápidos e tinham mais experiência com o clima instável da região. O Medina Sidônia sabia disso e escrevia relatórios ansiosos ao rei, pedindo reforço, pedindo permissão para adiar, para reorganizar. O Felipe sempre respondia o mesmo: siga como Deus permitir. Em uma carta desesperada, escrita dias antes da partida, o Medina Sidônia quase implora: eu não sei como guiar uma frota, não sou almirante. O vento me afasta da missão, a febre atinge meus homens, os navios estão incompletos, mas se é vossa vontade que partamos, partirei. Nunca houve uma cruzada mais cheia de dúvida, nenhum comandante mais desconfortável com a própria armadura. Mesmo assim, os preparativos avançavam. Haviam barulhos constantes nos portos, homens pregando as últimas tábuas dos galeões, soldados sendo benzidos com água benta e gritos de guerra sendo ensaiados antes mesmo de verem o inimigo. O lema era claro: Deus os querem. E no meio da névoa, entre tempestades e promessas, um homem que não queria estar ali se preparava para comandar a maior frota do mundo. E ainda assim havia uma certeza: a vitória era inevitável, porque era abençoada, porque era destinada, porque o Papa tinha dito que era divina e porque no final das contas o Felipe II não aceitava outro resultado. Era como jogar pôquer com as cartas marcadas pela fé. Mas enquanto os navios terminavam de ser preparados em Lisboa, Santander e Servilha, enquanto os crucifixos eram erguidos no alto das velas, enquanto Medina Sidônia
tentava esconder o enjoo e o pavor. Do outro lado da mancha, uma mulher observava em silêncio. Ela sabia o que estava vindo. Ela não confiava em ninguém, mas confiava em si mesma. Ela estava prestes a mostrar que o trono da Inglaterra não precisava levantar a espada para vencer uma guerra. E a armada estava chegando. E foi assim que a maior frota da história começou sua jornada. Com promessas sagradas, mapas mal feitos e um comandante com enjoo crônico. E, do outro lado do canal, a rainha cansada, ferida e desacreditada manteve o olhar fixo no horizonte. A Espanha marchava com fé, mas a Inglaterra respirava com medo. Felipe II dizia que Deus estava ao seu lado. A Elizabeth ainda não sabia se alguém estava do lado dela, mas já era tratada como um mito muito antes da batalha começar e muitos anos antes. E como você viu até aqui, essa não seria uma guerra de músculos, mas de símbolos, rumores e táticas que nem o vento podia prever. No próximo episódio de amanhã, sexta-feira, os navios da Armada finalmente aparecem no horizonte da Inglaterra. E a Guerra Santa, que Felipe tanto queria, começou com uma tática bem menos divina. Navios em chamas, pegando fogo. Bum! Vai ter caos no Canal da Mancha, pânico nas costas de Calais, discursos históricos e a construção definitiva do mito da Rainha Gloriana, da Era de Ouro. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, vem pra cá. Aqui o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas pra você. Deixa seu like, manda o seu vídeo pra aquele amigo que ama história e também o que diz que odeia, porque vai que ele muda de ideia, né? Nós temos vídeos novos de segunda a sábado às 8 horas da noite. Um beijo e eu te vejo amanhã, sexta-feira, pro episódio da Armada Espanhola, que se dizia invencível, mas não era invencível coisíssima nenhuma. Aqui no Steph Flix.